Hein? Independente de cantar aqui ou dançar, nós somos adoradores. Mateus capítulo 6, o verso número 9. Portanto, amém? Podemos começar? Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Só quem crê diga amém. Glória a Deus. Quero falar um pouquinho sobre paternidade nessa noite. Eu creio que Deus vai fazer um milagre na sua vida, porque toda palavra ela não volta vazia sem antes produzir o fruto ao qual ela foi liberada. E Deus quer fazer filhos aqui nessa noite, muito mais do que fazer um crente novo, um membro de igreja. A ideia de Deus sempre foi fazer filhos segundo a imagem do seu Filho Jesus. Aleluia. Então Jesus, quando ele veio, ele não veio apenas para te salvar, para te livrar do inferno, e aí beleza, vamos participar de uma igreja, um clube social. Não, o propósito de Deus é te livrar do inferno e fazer você se tornar filho dele. E como eu aprendo a ser filho, pastor? Olhando para o Filho, que é Jesus Cristo. Como eu aprendo a ser pai, pastor? Olhando para o Filho. Porque quem não foi um bom filho vai ter dificuldade de ser um bom pai. Muitos de nós talvez tivemos pais ruins, pais que falharam, pais que na boa intenção cometeram falhas e delitos. E se eu não soube ser um bom filho para aquele pai, independente do pai que eu tive, eu dificilmente terei facilidade de ser um bom pai para os meus filhos. Mas o Senhor quer mudar essa história, e Ele veio para mudar essa história enviando o seu Filho Jesus, amém? Paternidade é uma coisa muito séria, porque, irmãos, muitos dos psicanalistas, eles falam sobre a questão da paternidade, porque as pessoas hoje estão vivendo coisas, e muitas vezes as frustrações que elas vivem, os dilemas que elas vivem, está ligado diretamente à paternidade. Talvez o seu pai biológico não exista mais, ou talvez você nunca teve um pai biológico presente. Quem exerceu paternidade sobre a sua vida foi sua mãe, foi sua avó, foi alguém que exerceu paternidade. Mas muitas das coisas que a gente faz hoje está ligado a uma dependência da aprovação da paternidade do passado. Há pessoas que talvez o pai ensinou tanto a querer ter dinheiro. Meu filho, você tem que ter dinheiro para ninguém te humilhar. Vai trabalhar, vai estudar para ninguém te humilhar, porque pobre é muito humilhado. E aí hoje você está aqui no reino de Deus. Talvez você tenha até dinheiro, talvez tenha até uma boa condição, mas há uma voz que fala na sua mente que você precisa trabalhar, que você não pode ficar pobre de novo para não ser humilhado de novo. E isso é inconsciente, irmãos. Nós estamos sempre trabalhando para agradar uma paternidade que talvez nem exista mais. Talvez você teve raiva do pai, o pai morreu, não está aqui mais, e ainda assim, hoje você trabalha, você existe, você se move para agradar ou para desagradar a paternidade. Se a paternidade foi boa, de alguma forma você queria a aprovação dela, você vai estar trabalhando, operando, buscando a aprovação. Se foi ruim, de alguma forma você vai fazer a sua vida de uma maneira que fira os princípios daquele que te ensinou, porque você está querendo se vingar dessa paternidade. E isso é até o fim da vida. Mas o Senhor Jesus, Ele veio para mudar essa história. E nessa noite você pode ser livre dessa paternidade aqui, porque Ele quer ser o seu pai. Ele é um bom pai, Ele é um pai perfeito, Ele é um pai que ama, Ele é um pai muito melhor do que qualquer mãe. O que a Bíblia diz? Pode uma mãe que amamenta esquecer do seu filho? Mas ainda que ela se esqueça, eu não me esquecerei de ti. Nosso Deus, Ele é um Deus perfeito, um Pai bondoso. E é isso que nessa noite eu creio que o Espírito Santo vai trazer algo novo sobre o seu coração, amém? Então, você vai estar sempre vivendo, querendo agradar alguma coisa. Quem pensa assim, ninguém manda na minha vida, lê do engano. Você está vivendo tentando agradar alguma paternidade, alguém que exerce uma influência sobre você, um tio, alguém que um dia você olhou e falou: cara, eu quero ser igual aquele tio, eu quero ser igual aquela pessoa, ao fulano, aquele seguidor. Tem muita gente que tem muitos seguidores, ou melhor, muitos, não é seguidores não, né? Muitas pessoas que seguem na internet, que está seguindo porque ele quer ser igual, ele admira. Essa pessoa de alguma forma vai exercer paternidade sobre você, ela vai exercer influência. Mas hoje, em nome de Jesus, irmãos, vai ser purificado toda influência maligna ou terrena, porque Deus quer trazer algo novo. Então nós vamos estar sempre vivendo com isso. Olha, abre aí João 4,34.
Quando Jesus veio à terra, não foi diferente. João 4, o verso número 34. Jesus, como filho, ele foi enviado pelo Pai, e tudo que ele queria fazer nessa terra era isso. Olha, Jesus disse-lhes: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. Nesse contexto, Jesus ele estava ali no poço de Samaria, no poço de Jacó, e ele pregando para aquela mulher samaritana. Aquela mulher, ela vai e traz toda uma cidade. E quando os discípulos chegam para Jesus falando assim: Jesus, come aí, vai esfriar a sua marmita. E Jesus ele olha e fala assim: olha, tem uma coisa que me alimenta muito mais do que comer as coisas dessa terra. Toda vez que você admira alguém, você vai se alimentar de fazer a vontade dessa pessoa. Quem já, no princípio do namoro, no início do casamento, perdia a fome porque estava junto com o amado, estava junto com a amada. Não é assim que acontece? Você perde até a fome, porque você está fazendo algo que traz alimento para a sua alma. Quando a tua alma está satisfeita, irmãos, você nem tem vontade de comer, você nem lembra de comer. Já quando ela está ansiosa, o que acontece? Geladeira, falta espaço para as comidas que você precisa, né? A ansiedade faz a gente comer, faz buscar alguma coisa, busca o açúcar, busca aquilo outro. Mas Jesus, quando ele estava fazendo a vontade do Pai, aquilo era um sustento para ele. E eu quero profetizar sobre a tua vida que fazer a vontade de Deus vai te alimentar muito mais do que qualquer coisa que esse mundo pode te oferecer. Isaías 55 declara: vinde a mim, vocês que estão com fome, vocês que estão com sede, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite, para que a vossa alma satisfaça. Por que vocês estão gastando dinheiro naquilo que não é pão, e o suor do seu rosto naquilo que não está satisfazendo? Vinde, ouvi as minhas palavras, e a vossa alma viverá. Há algo que alimenta muito mais do que o dinheiro, há algo que alimenta muito mais do que o prazer, há algo que alimenta muito mais do que o poder, é a presença e agradar o coração do Pai. Estava aqui meu filho aqui, ó, o Josézinho querendo agradar o pai, o Henrique querendo chamar a atenção para quê? Para agradar o pai. Todos eles ficam trabalhando, e nós não somos diferentes. Nós estamos querendo agradar uma paternidade. Talvez o perfeccionismo que muitas pessoas carregam, esse perfeccionismo nada mais é do que você tentar ser perfeito para agradar e alcançar a aprovação de um pai que talvez nem está mais presente. Mas o nosso Pai Celestial é diferente. O nosso Pai Celestial, o Salmo de número 103 diz: olha, assim como um pai se compadece do filho, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. O nosso Deus é um Pai que Ele te aprovou antes de você ser perfeito, antes de você ter o sangue de Jesus. Deus amou o mundo, Deus te amou primeiro. É esse o Pai que nós temos no céu. Não foi nós que amamos o Pai, nós éramos filhos rebeldes, mas Ele enviou o seu Filho Jesus por amor a nós. Esse é o Pai verdadeiro, é essa paternidade que você precisa receber nessa noite, para que toda a ansiedade do seu coração vá embora em nome de Jesus. Olha aí, João 5,19. Então Jesus como filho, o filho vai se realizar quando ele estiver fazendo a vontade do Pai. Isso vai trazer muito mais alegria e satisfação do que bens, riqueza e poder. João 5,19 diz assim: então lhes falou Jesus: em verdade vos digo, que o filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai, porque tudo que este fizer, o filho também semelhante o faz. Jesus estava falando nesse texto aqui, que tudo que ele fazia aqui, ele não fazia de si mesmo. Não era que ele tinha uma ideia, vou fazer uma ideia aqui para me agradar meu pai, eu vou fazer assim, vou fazer assado. Tudo que Jesus fazia, era o que ele tinha aprendido, tudo que ele viu o pai fazer, era isso que Jesus estava fazendo. Nós não precisamos hoje, há muitas pessoas com uma mentalidade de órfão, que estão fazendo coisas para alcançar uma aprovação, que você já alcançou por meio de Jesus. Em 1 Samuel capítulo 15 fala que Deus não tem tanto prazer em que alguém sacrifique, que faça holocaustos, que faça coisas para Ele, do que obedecer. Quando você é um filho que está obedecendo, eu vejo o pai fazer isso, é assim que eu vou fazer. Eu ouço o pai falar isso, é assim que eu vou falar. Você está agradando o coração do Pai. E quando eu agrado o coração do Pai, a alegria do Senhor é a nossa. Aleluia. Vocês estão afiados.
Então eu não posso fazer nada que eu não vejo o Pai fazer primeiro. Por isso que muitos de nós, eu tenho muitas coisas boas que eu trouxe do meu pai. Por exemplo, meu pai, ele falava comigo assim: meu filho, olha, pobre só tem uma coisa, é o nome. Então não suje o seu nome. E até hoje, essa vozinha da paternidade dele fica falando: olha, cuidado com o nome, cuidado com o nome. Seu nome é tudo que você tem. Irmãos, tem coisas boas que nós recebemos, mas também nós recebemos muitas coisas ruins. Já que o nome é uma coisa boa, então eu tenho que ficar trabalhando, eu tenho que merecer alguma coisa, porque o meu nome não pode ser colocado na mão de alguém que está se aproveitando. Eu tenho que merecer as coisas. Então são coisas negativas que também são geradas em nós. Mas o Senhor quer curar a nossa paternidade. Ele quer remover todo o pensamento que não foi Ele que colocou. E a única maneira... não, vamos deixar isso para o final. João 8, 28, abre comigo. Todo filho vai querer fazer a vontade do pai. Se você é órfão de Deus, ou é órfão de um pai terreno, alguém exerceu influência sobre você. E você está seguindo alguém, e alguém você vai exercer essa paternidade sobre você. Olha o que disse Jesus em João 8, 28. Nós vamos ler. Ele disse assim: quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço de mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Quando Jesus estava falando aqui na terra, Ele estava manifestando o próprio Pai. Como eu aprendo a ser pai, pastor? Olha para o filho. Se você for um bom filho, você vai ser um bom pai. Porque tudo que Jesus fazia aqui nessa terra, para exercer paternidade, para mostrar a paternidade de Deus, era conectar as pessoas ao Pai. E hoje você que é pai, quantos que são aqui pais, que não tiveram as mesmas lutas que eu tive? No começo da paternidade eu pensava: será que eu vou dar conta? Será que eu vou ser um pai melhor que meu pai foi para mim? E às vezes eu tentava ser um pai melhor, saía do 8 e ia para o 80. Mas um dia o Senhor tocou na minha mente. Um dia eu nasci de novo. Eu tive uma nova paternidade. O Senhor começou a colocar no meu coração as palavras da verdade: conhecereis a verdade vos libertará. E Ele foi tirando todo o medo. Na verdade eu não preciso me responsabilizar pelos meus filhos. Eu preciso cuidar do que Ele colocou na minha mão. Mas eu preciso conectar os meus filhos a Deus. Porque um dia eu vou sair dessa terra. Mas se eu conectar os meus filhos a Deus, como foi com Jesus, credes em Deus e crede também em mim. Eu estou preparando o lugar para vocês, e aonde eu vou, vocês vão estar também. Aí, papais, fica tranquilo, você não precisa querer descobrir uma nova fórmula. Seja filho. Sendo filho de Deus, Deus vai exercer sobre você uma paternidade sobre seus filhos. Abre comigo aí João 12, 49. Mais um contexto aqui que fala que nós estamos sempre ligados a essa paternidade. Disse-lhes, pois, Jesus, eu já li esse 12, 49, né? Ah, tá, João 12, 49. Aleluia. Porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. Jesus, Ele é tão tremendo que quando ele estava ensinando os discípulos, Ele dizia assim: olha, vocês vão ser levados diante dos magistrados, vocês vão ser levados diante de pessoas que foram levantadas nessa terra para dizer o que é certo e o que é errado. Magistrado é um juiz, é alguém que julga as leis. Mas quando vocês forem levados diante dos magistrados, não se preocupem em agradar, não se preocupem em o que você vai falar para você não ser preso, para você não ser, olha, não esteja solícito, mas tudo que o Espírito Santo colocar na sua boca, isso vocês vão dizer. O que Jesus está falando aqui? Olha, você tem um Pai no céu. E muitas vezes, quando nós queremos fazer as coisas do nosso modo, para tentar salvar a nossa vida, a gente perde. Mas quando nós confiamos que nós temos um Pai no céu, e que o Espírito Santo dele habita em nós, irmãos, Deus vai te dar sabedoria para lugares de perigo. Deus vai te dar sabedoria para lugares de empreendimento. Deus vai te dar sabedoria para lugares em que você vai ser usado como Daniel, para trazer uma mudança no reino da Babilônia. Quem pega, diga aleluia, eu recebo. A dependência e confiar em Deus como Pai vai fazer com que muitas vezes você vai ser usado pelo poder do Espírito, não por aquilo que eu acho que é certo, mas aquilo que eu ouço do Pai, é isso que eu vou anunciar.
Então, pastor, como é que eu quebro os laços com a paternidade antiga? Como é que eu quebro esse laço dessa alma que muitas vezes está ali? Eu quero servir a Jesus, mas eu estou preso numa paternidade do passado. Mateus 10:37. Rompimento com a paternidade terrena. Esse rompimento não significa que você vai se tornar inimigo do seu pai, inimigo da sua avó, do seu avô, do seu tio, aquele que exerceu paternidade sobre você. Mas se você quiser entrar no reino de Deus, é necessário compreender que você precisa romper com essa necessidade de receber a aprovação de alguém que um dia foi seu tutor. Porque agora, mais importante é agradar a Deus do que agradar a homens. Aleluia! Como é que eu começo então, pastor? Para mim receber a paternidade de Deus, primeiro eu tenho que saber quebrar e romper com a paternidade anterior. Eu vou continuar honrando meu pai e minha mãe, respeitando meu pai e minha mãe, assim como eu faço quando deixa o homem seu pai e sua mãe, une a sua mulher e torna-se uma só carne. Eu continuo honrando, respeitando, mas agora eu rompi emocionalmente, eu não sou mais dependente do meu pai, eu não devo ser mais dependente. Casais onde o filho ou a filha ainda é dependente do pai e da mãe, sogro e sogra, isso gera muitos problemas no casamento. Você precisa romper, e é nessa maneira, dessa forma também que você precisa romper com uma paternidade terrena para você receber a celestial. Como, pastor? Quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, é isso que Jesus estava falando. Se você não rompe uma dependência de aprovação do seu pai e da sua mãe, e você coloca eles num lugar maior do que o próprio Deus, do que o próprio Senhor, você não é digno do Senhor. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Ou seja, se eu quero receber a paternidade de Deus, eu não posso estar preocupado com o que o meu pai ou a minha mãe vai pensar se eu me tornar crente. Se eles vão gostar ou não que eu me torne um missionário, que eu me torne um pastor, que eu me torne um pregador, que eu largue o meu trabalho, irmãos. Isso para um pai deve ser uma loucura. Já foi uma loucura eu me converter. O dia que eu saí da empresa então para trabalhar só para o reino, que outra loucura que foi. Porque o seu, às vezes você está preocupado, cara, como é que vai ser a sua vida? Como é que você vai se sobreviver? Como é que vai ser a sua aposentadoria? Se eu amo mais o meu pai e a minha mãe, o que eu vou falar para Jesus? Senhor, deixa eu primeiro sepultar meu pai, depois eu te seguirei. Senhor, deixa eu primeiro despedir da minha família, então eu te seguirei. E o Senhor está te falando nessa noite, se você quer receber uma nova paternidade, você não vai desonrar o seu pai, mas você não vai amar ele mais do que você me ama. Tem gente que até hoje, ele quer amar Jesus, mas tem uma voz que ainda diz, tem uma voz que ainda fala no inconsciente dessa pessoa, e ela não consegue romper os limites, ela está presa num sentimento de aprovação, ela quer Jesus, mas ela também quer uma aprovação de alguém que exerceu influência sobre ela. E o Senhor quer te libertar disso nessa noite. Você pode honrar aqueles que foram influência sobre a sua vida de uma outra forma, mas Deus agora, Ele quer ser seu pai, e Ele precisa ser o primeiro na sua vida. Amai a Deus sobre todas as coisas, e ao teu próximo como a ti mesmo. Aleluia. Quem está entendendo, diga aleluia. Somente quando você rompe com essa questão da paternidade aqui da terra, que você vai conseguir receber uma paternidade do céu. Segundo, pessoas foram talvez na sua caminhada receber uma paternidade espiritual. Alguém que te levou para um centro de macumba, alguém te levou para o espiritismo, alguém te levou para alguma religião, hinduísmo, várias religiões, qualquer que seja. E isso gerou uma influência, uma paternidade espiritual sobre você. Pessoas às vezes que participaram do espiritismo hoje ainda tem algumas coisas, elas amam Jesus, mas dentro da igreja ainda tem algumas influências de dons contaminados do espiritismo. Eu preciso romper com isso. Lembra Simão Mágico? Simão Mágico, né? Simão Mágico, ele converteu, ele amava Jesus, mas ele ainda tinha uma paternidade que exercia sobre ele, de um pensamento da questão da magia. Quando ele era mágico, ele fazia magia para alcançar a aprovação das pessoas. E quando ele vê Pedro ali orando e as pessoas caindo no Espírito Santo, ele fala assim, olha, eu quero isso também, porque ele achava que, como no passado, fazia magia, as pessoas paravam para vê-lo, se eu tiver esse poder, as pessoas vão me aprovar e vão me aceitar. Ei, você não precisa de aprovação de nada aqui na terra, você já foi aprovado e eleito pelo Pai no céu.
Como é que eu quebro isso? Olha aqui, João 8, verso 38. Nós vamos fazer uma leitura extensa para você entender. Ai, pastor, eu não sou filho, eu tenho um pai, meu pai é Deus. Se o seu pai é Deus, você vai fazer a vontade de Deus. Tudo que você faz é porque você vê o pai fazendo. Tudo que você fala é porque você vê o pai falando. Um filho de Deus, ele vai mudar o palavreado. Ele não vai continuar com as palavras torpes. Não vai continuar com um comportamento que não condiz com a sua paternidade. Jesus não veio apenas salvar, ele veio mudar a sua história. João 8,38 diz assim: eu falo das coisas que vi junto ao meu pai. Vós, porém, fazeis o que vistes do vosso pai. Jesus, ele estava aqui debatendo com os fariseus. E os fariseus, eles falaram assim: olha, não, você vem da onde? Como é que você fala assim, vai ser liberto? No João 8,36 ele fala: se o Filho vos libertasse, verdadeiramente sereis livres. Nós não somos escravos, nós somos filhos, nós temos Deus como pai, nós temos Abraão como pai. Vamos ver aqui o verso 39. Então lhe responderam: nosso pai é Abraão. E disse-lhe Jesus: se vocês fossem filho de Abraão, se vocês são filho de Abraão, pratiquem as obras de Abraão. Porque todo filho, ele vai praticar alguma coisa buscando a aprovação do pai, presente ou não presente. Verso 40. Mas agora vocês procuram matar-me. Abraão não procurou matar ninguém. A mim que vos tenho falado a verdade, que eu ouvi de Deus. E assim não procedeu Abraão. Abraão não foi dessa maneira. Vós fazeis as obras do vosso pai. E disseram eles: nós não somos bastardos, nós temos um pai, o nosso pai é Deus. E o que Jesus responde? Replicou-lhe Jesus: se Deus fosse de fato seu pai, certamente vocês me haviam de amar, porque eu vim de Deus, eu vim do Pai, e aqui estou. Pois não vim de mim mesmo, eu não me enviei, ninguém se envia, eu vim aqui para fazer a vontade do Pai, e Ele me enviou. Qual é a razão por que vocês não compreendem a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo. Isso aqui é muito forte, irmãos, preste atenção. Que é o vosso pai. Jesus naquele momento falou para os fariseus. Ele não estava falando para um assassino, ele não estava falando para um pedófilo, ele não estava falando para um ladrão, ele estava falando para uma raça chamada dos fariseus, que era um povo que mais, irmãos, mais se assemelhava com a Torá. É um povo que tenta cumprir a Torá a todo e qualquer custo. Sabe o que ele estava falando para eles? Vosso pai é o diabo. Porque não basta você tentar fazer alguma coisa, é a motivação, é quem você está tentando agradar, é quem está exercendo influência sobre você. Olha o que ele diz: o vosso pai, o diabo é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes o desejo. Ele foi homicida desde o princípio, por isso vocês querem me matar, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, se eu estou mentindo, se eu estou pegando a religião para esconder a minha verdadeira face, me escondendo atrás da Bíblia, me escondendo atrás de um evangélico, católico, espírita, qualquer outra situação, se eu estou me escondendo, eu estou mentindo. Eu estou como Adão, me escondendo atrás de folha de figueira, tentando achar que não estou nu. Estou nu. A folha de figueira não apaga aquilo que Adão fez. E isso gerou uma paternidade naquele dia, lá no Éden. Gerou uma paternidade, porque eles preferiram agradar a serpente do que agradar a Deus. Deus falou com eles: o dia que vocês comerem, vocês vão morrer, mas de toda a árvore do jardim vocês podem comer. E vem a serpente, e a sua influência gerou uma paternidade. Ela conseguiu influenciar de uma certa maneira a Eva, que ela comeu o fruto, e isso separou eles do verdadeiro pai. Então Jesus, ele fala com eles: vocês são filho do diabo, que vocês querem fazer a vontade de Satanás. Ele é mentiroso e é homicida, e é o pai da mentira. Toda vez que você está praticando alguma coisa que não é o Pai Celestial que faz, é porque você está debaixo de uma influência, de uma paternidade errada, seja espiritual ou seja biológica. Mas Jesus veio para cortar, veio para quebrar essa paternidade. Pastor, como é que eu quebro isso, pastor? Aleluia.
João, capítulo 1. Perdão, João capítulo de número 1. O verso número 7. Está falando de João Batista. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de que todos que viessem crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo homem. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por ele e por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas todos quantos o receberam, preste atenção nisso aqui, todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Sabe por que muitas vezes nós estamos lutando com pecadinhos? Pecado da prostituição, da pornografia, da masturbação, da mentira, da avareza, porque a gente ainda não rompeu com a paternidade antiga. Ainda estamos ansiosos, frustrados, porque estamos falhando em agradar a paternidade antiga. Pedro, quando tentou agradar Jesus, ele falou para Jesus: Jesus, olha, você está enganado comigo, Jesus. Pode todo esse povo aqui te abandonar, mas eu jamais vou te abandonar. E Jesus está falando com ele: Pedro, o diabo pediu para se ir andar, e ele ganhou autorização, e eu estou rogando ao Pai para que a tua fé não desfaleça. O que acontece com Pedro? Quando Jesus está sendo crucificado, Pedro, diante de uma fogueira, ele nega Jesus 3 vezes. Depois disso, isso gera uma frustração na vida de Pedro. Por quê? Porque Pedro estava tentando fazer tudo na força do braço, tentando agradar Jesus para alcançar a aprovação de Jesus. Mal ele sabia que Jesus já tinha aprovado ele, porque foi Jesus que escolheu ele, não foi ele que escolheu Jesus. E se você está aqui, entenda isso: você não precisa fazer mais nada para que Deus te ame. Nada que você faça de bom vai fazer Deus te amar mais. Nada que você faça de ruim vai fazer Deus te amar menos, porque o amor dele continua para sempre. Então você não pode ser um crente que está tentando agradar a Deus para receber aprovação. Você precisa ser um crente que está tentando agradar a Deus porque você é filho. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes um poder, o poder sobrenatural de romper com as cadeias da paternidade antiga, de romper com a ansiedade de não haver comida em casa, de romper com o medo de as coisas darem errado e viver amando Deus, mas continuando trabalhando com as próprias mãos. Por quê? Aos que creem no seu nome, o verso número 13: os quais não nasceram do sangue, não nasceram de um pai biológico, e nem da vontade da carne. Eu não vou nascer de novo. Eu não me torno filho de Deus porque eu quero ser filho de Deus. Eu me torno filho de Deus porque eu creio em Jesus Cristo. Irmãos, quanto mais eu quero parar de pecar, mais eu vou pecar. Quanto mais eu tento não pensar, o mal eu já fiz. Romanos capítulo 7, Paulo lhe declara esse dilema do cristão: toda vez que eu tento fazer o bem, o mal eu já pratiquei. Mas quando pela fé eu entrego a minha vida nas mãos do Senhor, Ele vai exercer uma paternidade sobre você. E aquilo que era impossível você vencer na força do braço, você vai vencer, porque Deus é Pai. Quantas vezes eu tentei parar de beber antes do meu casamento? Não porque era ruim, porque era bom mesmo. Só que quando eu bebia, isso trazia malefícios para minha família. Eu me tornava uma pessoa violenta. Eu agredia a minha esposa, eu causava mau testemunho para o meu filho, e eu tentava parar de beber e não conseguia. Mas quando eu aceitei Jesus, um belo dia numa festinha de aniversário, pouco tempo da minha conversão, eu entro naquela festinha de aniversário, e aquilo que eu tentei anos, Gustavo, que era parar de beber. Quando me dão um copo de cerveja, eu olho para aquilo ali, Deus me colocou um sentimento esquisito. Eu olhei, parecia urina de rato, não tinha espuma. Eu falei: cara, que coisa ruim. O cheiro me embrulhou o estômago. E naquele dia eu fui curado, liberto. Porque não foi a vontade da carne e nem a minha, foi porque Deus é Pai.
E Ele mudou a minha história. Assim como Ele mudou a minha, Ele quer mudar a sua nessa noite, em nome de Jesus. Então, pastor, como é que eu faço? Eu tenho que romper. Para de buscar aprovação de homem. Para de buscar aprovação. Tem pessoas que às vezes são crentes, estão na igreja, mas ele quer a aprovação do pastor. Ele importa mais com a aprovação do pastor do que a aprovação de Deus. Por isso ele fica criando como pele de Jacó, fica enganando para ter a aprovação do pastor, porque ele se acha que se o pastor aprovar ele, ele entra no céu. Meu filho, quem morreu por você não fui eu, foi Jesus. Queira agradar a Deus, e aí Deus vai mudar a sua história. E como é que você vai agradar? Não é da vontade da carne, nem da vontade do homem. Abre aí para mim João capítulo de número 3, o verso número 2. Irmãos, aconteceu algo aqui que sumiu os versículos aqui da minha pregação, mas amém, estou lembrando deles aqui, aleluia. João 3, verso 2. Este Nicodemos foi ter com Jesus à noite e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Vai lá. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo. Como é que você pode ter um novo pai se você nasceu da carne e do sangue? Como é que você pode ter um novo pai se um dia você fez pactos espirituais? Não tem como você entrar no reino de Deus. Você não pode ver o reino de Deus se você não nascer de novo para ter uma nova paternidade. Quem está entendendo, diga aleluia. É hoje à noite. Se você ainda não nasceu de novo, vai nascer de novo nessa noite. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Próximo verso. E perguntou-lhe Nicodemos: como pode porventura o homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer a segunda vez? E respondeu-lhe Jesus: em verdade, de verdade eu te digo, que quem não nascer da água, batismo, palavra e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Você já entendeu porque tem tanto crente que está na igreja? Ele foi salvo porque creu em Jesus, ele recebeu o perdão do pecado, mas ele não consegue nem ver o reino. Ele não consegue nem, quando você não vê o reino, você está sempre ansioso. Por que eu estou ansioso, pastor? Porque se eu não vejo o reino, eu vejo desgoverno. Porque reino é sinônimo de governo. E se há governo, existe algo que funciona. Porque Deus não falha como homem. Se eu não consigo ver o reino, eu vou viver como, pastor? Ansioso, com medo que vai me faltar comida, vai me faltar bebida. Então eu fico trabalhando, deixo para buscar o reino depois, que o reino eu não consigo enxergar. Então eu vou procurar o quê? Cuidar da minha própria vida. E quem quer salvar a sua própria vida, vai? E quem não nasce da água e do Espírito, porque não adianta você querer seguir a palavra de Deus apenas com a mente. O Espírito Santo está aqui nessa noite e Ele vai inundar o teu coração, porque é através do Espírito. Romanos capítulo 8 fala que nós não recebemos espírito de medo e nem de escravidão, mas espírito de adoção que clama: Abba, Pai. Pessoas que não têm o Espírito podem até entender a palavra, mas não conseguem ver o reino, o governo de Deus. Pessoas que não nascem pelo Espírito, elas não conseguem entrar no reino de Deus. Então ela é crente, ela é salva por meio de Jesus, mas ela não tem governo na vida, não tem governo próprio, não tem governo sobre a finança. Quem governa a finança é quem? Mamon. Quem governa as emoções é quem? Jezabel. Qualquer coisa faz as emoções aflorar. Por quê? Porque ela não nasceu de novo. Ela não recebeu a paternidade de Deus. Se você tem Deus como Pai, aleluia, se passares pelo fogo, Ele não te queimará. Se passares sobre as águas, elas não te afogarão. Se você tem a Deus como Pai, você não tem o que temer mais nada. Lembra da palavra aqui do pastor Joabes? Eu abri o culto falando sobre Deuteronômio capítulo 20. Se você sair para a peleja e o teu inimigo for maior do que tu, não temas, porque o Senhor dos exércitos é contigo. Não temas e não trema. Você tem um Pai no céu que cuida de você, que é diferente do teu pai terreno. A nossa dificuldade, a nossa ansiedade está em não conseguir ver o reino e entrar dentro desse governo, que onde há governo, há paz. Quando Davi assume o reino de Israel, houve paz sobre Israel. Por quê? Porque tinha um rei governando. O povo não precisava temer, Davi estava sempre ligado. Havia uma ameaça, Davi estava lá. Porque Davi era guiado pelo coração de Deus. Era um homem segundo o coração de Deus. Quem está pegando, diga aleluia. Como é que então, pastor?
você vai romper com paternidades. Você vai dizer para a sua alma hoje que você está livre. João 8, verso 32. João 8, verso 32. E conhecereis a verdade. Volta no verso número 29. Aquele que me enviou está comigo, e não me deixou só. Preste atenção. Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Se você crer nessa noite, você vai sair daqui como filho. Você não vai ter medo de mais nada. Meus filhos, quando estão comigo, eles não têm medo de nada não, irmãos. Eles podem ter medo de alguma coisa, mas se eu conseguir estar perto deles ali, a gente vai transmitindo uma paz, e aquilo vai trazendo o quê? Vai tirando o medo, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo, e o amor de Deus está livre para mim e para você. Esse acesso é por meio de Jesus, e nessa noite todos os que estão aqui podem sair cheios desse amor. Aquele que me enviou está comigo e não me deixa só, porque eu faço o que lhe agrada. Um filho sempre faz algo que agrada ao pai. Vai, próximo. E ditas essas coisas, muitos creram em Jesus. Continua. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Libertará de quê, pastor? E responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livre? E replicou-lhe Jesus: em verdade te digo, que todo aquele que comete pecado, aquele que está errando, aquele que erra o alvo, é porque não foi lançado por Jesus, não foi lançado por Deus. Um filho é uma flecha na mão do arqueiro, um filho é uma flecha na mão do pai, e quando você tem Deus como pai, Ele vai te lançar no seu propósito. Em verdade vos digo que todo que comete pecado, ele é escravo do pecado, ele não está sendo guiado pelo pai. Vai lá. O escravo não fica sempre na casa. O escravo, ele pode estar na casa do pai, mas ele vai sair da casa a qualquer hora, porque ele não é direcionado pelo pai. Mas o filho sim, fica para sempre. Se pois o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Fique de pé no seu lugar. Propósito de Deus na minha e na sua vida, propósito de Jesus ter vindo aqui, muito mais do que te livrar a gente do inferno, foi manifestar a paternidade de Deus. Quem vê a mim, João 14, põe aí João 14, o verso número 14. Vamos ver isso aqui. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Creia no Pai. Só fica atribulado quem não confia no Pai. E talvez você não confia, não é porque é erro seu, não é porque você não quer confiar, é porque existe uma voz de uma paternidade terrena que diz assim: cara, o meu pai falhou, e se ele falhar também? Mas você vai deixar pai e mãe agora, porque Deus quer gerar uma nova paternidade sobre você. Confia nele e também em mim. Na casa do meu pai tem morada, tem habitação, tem lugar. Não haverá mais choro, não haverá mais pranto, ali não haverá mais dor. Ali as ruas são de ouro e de cristal.